Às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia, Mel, bom dia, Tuíra, Flávia, Adriana, José, Stefano, tudo bom, gente? Rafaela, Rafa Lopes, Aline. Bom, gente, a pedidos aqui, atendendo a pedidos, vou trabalhar um tema que eu já trabalhei alguns meses atrás, mas a gente volta a trabalhar, que é a sucessão do cônjuge. A Priscila tá falando aí, ó, dos emojis que eu coloquei. Eu botei lá um casal, a pessoa que morreu é um fantasminha, para dizer que um daqueles ali vem a falecer. Então, vamos tratar da sucessão do cônjuge. Gente, todas as mensagens no Facebook, no e-mail, eu vou responder ainda hoje, tá certo? Então, vamos trabalhar aqui a sucessão do cônjuge. O que eu queria que vocês observassem, gente, para não errar nunca em prova, tá? Esse é um tema que cai sempre em prova múltipla escolha. Então, atenção, quem vai fazer cartório agora no mês de abril, quem vai fazer prova da OAB semana que vem, quem vai fazer TJ do Rio Grande do Sul. Então, são temas que realmente, esse tema é um tema que cai muito em primeira fase. E também, para quem vai fazer a prova aqui da magistratura segunda fase do Rio de Janeiro, é um tema que pode cair. Bom dia, Milena, tudo bom? Quanto tempo que você não entra aqui? Vamos então, gente, agora vamos segurar as mensagens aí, compartilhando, por favor. Qualquer dúvida eu vou respondendo no final, tá certo? Primeira coisa, o cônjuge, ele virou aí, digamos assim, o popstar, o superstar do direito sucessório. Porque quando você analisa a ordem de vocação hereditária do artigo 1829, você tem o cônjuge previsto, né, a sua possibilidade de suceder concorrendo com os filhos, os descendentes do artigo 1829, inciso 1º. Você tem o cônjuge sendo chamado a suceder juntamente com os ascendentes. E você tem também o cônjuge herdando isoladamente no inciso 3º. Então, dos 4 incisos do artigo 1829, no inciso 1º, 2º e 3º, o cônjuge é chamado a suceder. Quero aqui já fazer 2 avisos. Quando o cônjuge está concorrendo com os ascendentes, ou quando o cônjuge é chamado a suceder isoladamente, ele sempre será herdeiro, independente do regime de bens. Então, atenção, gente. Quando o cônjuge é chamado a suceder, faleceu um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente é chamado a suceder em concorrência com os ascendentes, porque o falecido não deixou filhos, ou não deixou filhos nem ascendentes, aí o cônjuge é chamado a suceder isoladamente. Em qualquer dos 2 casos, ele sempre será herdeiro, independente do regime de bens. Tá certo? Isso é muito importante para não errar. Agora, vamos trabalhar o inciso 1º do artigo 1829, que é justamente o inciso que costuma dar problema. Tá certo? Então, gente, pessoal de Itaboraí que está entrando aí, vamos lá. Valeu, Fábio, valeu, Rafael. Vamos trabalhar o inciso 1º do artigo 1829. Vamos ler juntos, por favor? A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem, inciso 1º do artigo 1829, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge concorre com os descendentes. Então, o indivíduo morreu, deixou mulher e filhos, independente dos filhos serem comuns. O cônjuge é chamado a suceder, salvo se casado com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, tá certo? Ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, o que eu queria que vocês observassem? Se a gente está falando aqui de sucessão do cônjuge e na hipótese do cônjuge concorrer com os descendentes, vamos deixar claro que aí sim vai ter uma influência o regime de bens. Então, no primeiro ponto, o que eu quero deixar claro para vocês anotarem no caderno?
Em quais regimes o cônjuge não irá concorrer com os descendentes? Então coloquem aí. O cônjuge não será herdeiro se concorrer com os descendentes do falecido no regime da comunhão universal. Então, se for casado pelo regime da comunhão universal, o cônjuge não é herdeiro se concorrer com os descendentes. Segundo regime que o cônjuge não concorre, regime da separação obrigatória de bens, aquele previsto no artigo 1641. O regime da separação obrigatória de bens, que é imposto quando há um casamento com o descumprimento das condições suspensivas do casamento. O artigo 1823 diz: não devem casar, pode casar, mas não devem casar, e apresenta as condições suspensivas do casamento. Se casar, vai ser obrigatória a adoção do regime da separação de bens, que é o chamado regime da separação obrigatória de bens do artigo 1641. Outro regime que o cônjuge não será herdeiro se concorrer com os descendentes, o regime da comunhão parcial de bens, quando não existirem bens particulares. Em outras palavras, como a Nath está dizendo aí, o regime da comunhão parcial, quando não existirem bens particulares, quando não tiver deixado bens particulares. E aí? Ou seja, ele não vai herdar, o cônjuge não herda se só existirem bens comuns, bens adquiridos na constância do casamento. Tá certo? Então você fez aí uma lista dos 3 regimes de bens que o cônjuge que irá influenciar na sucessão do cônjuge. O cônjuge não será herdeiro em concorrência com os descendentes no regime da comunhão universal, da separação obrigatória e no regime da comunhão parcial, se não tiver deixado bens particulares. Agora, para deixar claro, quais são os regimes de bens que o cônjuge será herdeiro mesmo em concorrência com os descendentes? Anotem aí: regime da separação absoluta, também chamado de regime da separação convencional. Anota esse com asterisco, que esse muita gente erra. Regime da separação absoluta ou da separação convencional de bens. Segundo regime que o cônjuge vai herdar, o regime da comunhão parcial de bens, quando existirem bens particulares, existindo bens particulares, tendo de cujos deixado bens particulares. Eu vou dar exemplo disso tudo, tá? Para finalizar. E no regime da participação final dos aquestos também será possível a concorrência do cônjuge com os descendentes. Gente, vamos então esclarecer com exemplos aqui, tá bom? Vamos imaginar que eu tenho 2 apartamentos, tá? Eu já tenho 2 apartamentos que eu comprei com meu dinheiro. Estou solteiro. E aí eu vou me casar. Eu me caso pelo regime da comunhão universal de bens, tá certo? Eu tenho 2 apartamentos no meu nome, comprei com meu dinheiro. Casei pelo regime da comunhão universal de bens. O que vai acontecer? Se eu vier a falecer deixando esposa e 2 filhos, quem serão os meus herdeiros? Atenção, só os meus filhos herdarão, porque a minha esposa não é herdeira por disposição expressa do artigo 1829, inciso 1º. Ela não herda. Obviamente, numa questão discursiva, você vai dizer que os herdeiros são apenas os filhos, ressalvado o direito de meação do cônjuge. Cuidado, para não dizer que ele não é herdeiro porque tem direito à meação. Não é por isso. Ele não é herdeiro, ressalvado o seu direito à meação. A meação é o que já é dela, tá certo? É aquele que aqueles bens se comunicaram, ela já tem a propriedade. Mas é errado falar que ela não herda porque ela já é meeira. Porque vai ter hipóteses, quando a gente estudar a sucessão do companheiro, que você tem meação e tem herança junto, tá certo? Então, ela não herda, ressalvado o seu direito de meação. Tá certo? Olha, repetindo aí os regimes, só para ficar claro os exemplos.
Quais são os regimes que o cônjuge vai herdar em concorrência com os descendentes? Atenção, gente, estou falando o tempo inteiro. Em concorrência com os descendentes. Se for com os ascendentes ou isoladamente, ele herda sempre, tá? O cônjuge será herdeiro. Agora, o cônjuge vai herdar no regime da separação absoluta ou convencional, regime da comunhão parcial, se existirem bens particulares, e o regime da participação final dos aquestos, tá bom? Quem perguntou aí, depois já está respondido. Vamos para o exemplo. Comunhão universal, então a gente resolveu. Vamos para um outro exemplo? Eu tenho esses 2 apartamentos no meu nome, tá certo? Comprei com meu dinheiro quando eu estava solteiro. E aí, tá travando, gente? Ou é só ir para o Magalhães aí que tá falando? Tá funcionando ou tá travando? Beleza, gente. O Magalhães, às vezes trava para um, não trava para outro, é questão de conexão. Então, vamos lá. Eu tenho 2 apartamentos no meu nome, comprei com meu dinheiro, estou solteiro. Aí eu vou me casar. Eu me caso pelo regime da comunhão parcial de bens, beleza? Comunhão parcial de bens. Tenho 2 apartamentos no meu nome. Eu venho a falecer, deixando esposa e 2 filhos. Quem serão os meus herdeiros? Veja, nesse caso, quem vai herdar são os meus 2 filhos e a minha esposa, porque eu faleci deixando bens particulares, os bens que eu adquiri antes do casamento. Então, nesse caso, você tem uma hipótese clara aí, né, de que na comunhão parcial o cônjuge herda se o falecido deixou bens particulares. E se eu comprei um apartamento durante o casamento? Aí, nesse caso, o cônjuge será herdeiro junto com os filhos apenas dos 2 apartamentos comprados antes do casamento e o imóvel comprado na vigência do casamento. Quem serão os herdeiros? Apenas os filhos. E aí você escreve numa questão discursiva, ressalvado o direito de meação do cônjuge, tá certo? Então, gente, entendido isso, né, demos exemplo com comunhão universal, com comunhão parcial, tá certo? Gente, a união estável eu vou fazer um vídeo separado, tá? Hoje à noite eu vou falar sobre o direito sucessório do companheiro, aqui o direito sucessório do cônjuge, tá bom? Agora, vamos pegar um outro regime, o regime da separação obrigatória de bens. Vamos imaginar o seguinte, eu já tenho 2 filhos, tá bom? Eu tenho 2 filhos, e tenho também 2 apartamentos no meu nome, 2 filhos e 2 apartamentos no meu nome. E aí eu resolvo me casar com uma mulher que não é a mãe dos meus filhos. E aí os meus filhos ficam, papai, você vai casar com essa biscateira, não faz isso, ela só quer os seus imóveis, aquela coisa toda, aquele drama familiar. E aí eu falo, eu vou me casar, não quero nem saber. E os meus filhos dizem, papai, mas se você vai se casar, casa pelo menos no regime da separação de bens. E aí eu faço isso, faço um pacto antinupcial, né, e a gente casa pelo regime da separação de bens. Observe, mesmo que eu compre imóveis na constância do casamento, então eu me casei e comprei 2 apartamentos, agora eu tenho 4, 2 antes do casamento e 2 depois do casamento. Se eu me divorciar da minha esposa, ela tem direito a alguma participação sobre os bens? Não, porque se era separação convencional, separação absoluta, ela não tem qualquer direito sobre aqueles bens. São bens particulares, ainda que adquiridos na constância do casamento. Agora, eu quero dar o exemplo em que eu venho a falecer. Eu morri, deixando 2 apartamentos antes do casamento, 2 apartamentos depois do casamento. Deixei 2 filhos e eu era casado, 2 filhos e uma esposa. E eu era casado com essa esposa pelo regime da separação convencional de bens, também chamado de separação absoluta. Neste caso, gente, nesse caso, quem serão os meus herdeiros? Quem serão os meus herdeiros? Atenção! Esposa e os 2 filhos. Serão os 3. Exatamente, porque a gente viu que no regime da separação absoluta,
a esposa concorre sim com os descendentes. Professor, mas você não queria separar o patrimônio? O STJ até tem um julgado isolado, está no informativo 418, em que ele mitiga um pouco isso, mas esse julgado já foi superado, o STJ já se manifestou posteriormente, entendendo que mesmo na separação convencional absoluta, né, ou absoluta, o cônjuge é herdeiro, ainda que concorra com os descendentes, e vai herdar os bens particulares, né, porque só tem bens particulares aí, os adquiridos antes do casamento e depois do casamento. Beleza? Tranquilo? Atenção a esse exemplo, asterisco aí, master no caderno, porque é exatamente aí que vocês costumam derrapar em provas. Perfeito, compreendido isso. O que eu queria que vocês verificassem? Estamos falando aqui, independentemente de serem particulares, Mel, até porque todos são particulares, né? Nenhum se comunica. Herda os quatro, vai ser herdeira de todo o patrimônio, junto com os filhos. Beleza? Agora vamos trabalhar um outro regime de bens. Vamos lá no regime da separação obrigatória. Separação obrigatória. Tá certo? Vamos imaginar um senhor de 75 anos de idade. O indivíduo tem 75 anos de idade. E ele deseja se casar com uma jovem moça de 25 anos de idade, tá certo? Ele vai se casar com uma menina de 25 anos. E os filhos desse senhor ficam preocupados, mas não ficam tão preocupados assim. Por quê? Veja só o que diz o artigo 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos de idade, inciso 2º do artigo 1641. Então esse senhor de 75 anos, ele será obrigado, obviamente a gente pode criticar isso em outro vídeo, né? Tem gente que critica que esse artigo seria inconstitucional, porque fere aí a isonomia, ele, né, é um pouco preconceituoso com os idosos, mas, né, no direito posto de hoje, no artigo 1641, inciso 2º, o senhor de 75 anos que vier a se casar, ele se casa pelo regime da separação obrigatória de bens. Então vamos imaginar que esse senhor casou e ele tinha um vasto patrimônio antes, né, do casamento. 3 imóveis. Na constância do casamento, ele comprou um imóvel também, tá certo? No seu nome, registrou no seu nome. Atenção, ele comprou no seu nome, com seu dinheiro e registrou no seu nome. Pergunto para vocês, se ele vier a se divorciar, nesse caso, terá o cônjuge direito a esse imóvel comprado na constância do casamento? Por força da súmula 377 do STF, dê uma olhada na súmula 377 do STF. O que diz a súmula 377 do STF? No regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então esse apartamento comprado na constância do casamento pelo senhor de 75 anos, apesar de ser com o dinheiro dele, será metade dele, metade do cônjuge. O STJ tem julgados também no sentido de que deveria, né, ser comprovado o esforço comum. Mas esse esforço comum não necessariamente é um esforço patrimonial. Então a questão é sempre um pouco discutível. Mas, para fins de prova, né, você pode citar a súmula 377. Só que a gente não está falando de direito de família aqui. Depois eu faço um vídeo trabalhando essas questões aí dos bens. Eu quero no campo sucessório. Falecendo esse senhor de 75 anos, deixando 2 filhos, tá certo? Deixando 2 filhos. Rapidinho, a Pan perguntou exatamente, qualquer pessoa acima de 75 anos, mesmo em casa com outros da mesma idade, é obrigatório o regime da separação legal. Agora, gente, observem, esse senhor de 75 anos de idade, ele vem a falecer deixando 2 filhos e essa esposa de 25 anos.
quem serão os herdeiros? Atenção, olha aí o cuidado. Apesar da súmula 377, neste caso, o cônjuge não concorre com os filhos. O cônjuge casado pelo regime da separação obrigatória, ele não herda em concorrência com os filhos, ressalvado eventual direito de meação com base na súmula 377 do STF. Tá certo? Ressalvado eventual direito de meação. Então, veja só, vou repetir aqui. O cônjuge casado pelo regime da separação obrigatória de bens, ele não herda em concorrência com os filhos. Tá? Por que isso? O artigo 1829, inciso 1º, diz claramente, não herda se for casado pelo regime da separação obrigatória. Ressalvado eventual direito de meação, por força da súmula 377. Ele não é herdeiro, não vai herdar em concorrência com os filhos, mas pode ter direito à meação daquele imóvel comprado na constância do casamento, se comprovar o esforço comum, aplicando aí a súmula 377. Tá certo, gente? Olha, eu vi que tiveram umas perguntas interessantes aí, e se já estava em união estável antes, a gente vai falar da sucessão do cônjuge, da sucessão do companheiro no próximo vídeo, tá certo? Exatamente, Quinha. Atenção, aquilo que eu falei no início do vídeo, atenção, toda atenção, tudo isso que eu falei aqui é no caso do cônjuge herdando em concorrência com os filhos. Atenção. Agora, se ele está herdando com os pais, né, com os ascendentes, não interessa o regime de bens, será herdeiro sempre. Se ele estiver sendo chamado a suceder sozinho, se não tiver descendentes nem ascendentes, ele também será herdeiro independente do regime. Alguém falou assim, o STF exige esforço comum? Não. O STF, na súmula 377, não exige esforço comum. É uma interpretação do STJ que é discutível, a gente vai trabalhar isso também no vídeo de família, tá certo? Não, atenção, gente, respondendo uma pergunta aí do amigo. Se morar na casa tem que dividir? Não. O único efeito de morar junto com o cônjuge no imóvel é conceder o quê? Direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente. Isso aí você pode colocar também sempre numa questão discursiva. Se na questão disser que o falecido deixou um imóvel que residia com o cônjuge ou com o companheiro, tanto o cônjuge como o companheiro terão direito real de habitação, né, sobre aquele imóvel, ainda que venha a contrair nova família, ainda que venha a constituir nova família, né? Contrair não, constituir nova família. O direito real de habitação é o direito de usar o imóvel para moradia, não pode alugar o imóvel, tem que morar nele. Isso não tem nada a ver com herança. O imóvel poderá ser transferido para outros herdeiros, para os filhos, mas o cônjuge será mantido na posse do bem, em função do direito real de habitação. Beleza, gente? Vamos trabalhar, vamos nessa aí. Uma boa segunda-feira para vocês. Qualquer dúvida pode mandar lá, as dúvidas que eu não respondi, pode mandar para o meu Facebook. Separação. Tá certo, gente? Agora passou uma pergunta grande, rápida ali. A doutora Queca aí está perguntando, divide para as duas mulheres? Que duas mulheres, Queca? Eu não entendi essa pergunta, não. No meu exemplo, eu fui modesto, só tinha uma mulher, eu não estava com duas mulheres, não. A ex-esposa, o ex-cônjuge não herda, tá? Só o cônjuge atual, tá certo? Eu volto hoje aí com união estável, gente. Tá bom? Gente, vou nessa aí. Quem quiser mandar pergunta, manda lá. Facebook, Aurélio Bourret, né? Escreve Bourret. E no Instagram, professor_Aurélio Bourret. Beleza, gente? Valeu, Mel. Valeu, Milena, que tá aí que eu tô vendo. Priscila, Andressa, Sami. Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima. As horas. Mas eu volto hoje ainda. Um abraço, gente. Qualquer dúvida que eu não pude responder, pode perguntar lá que eu respondo. Boa segunda para vocês.